ideal para adolescentes maduros. Muitas vezes você está com um filho em dificuldade, você pode entrar em contato conosco e verificar se nós temos um conselheiro bíblico que pode estar acompanhando o seu filho. Mulheres com dificuldades ou aqueles que não podem se inscrever no programa residencial. Porque oferecemos um programa de aconselhamento em casa. Logo no início, percebemos que muitos homens e mulheres desejavam sinceramente a liberdade, mas suas circunstâncias tornavam a participação no programa residencial uma opção irreal para eles. Outros tinham problemas com pecado sexual, mas ainda não haviam desenvolvido o comportamento descontrolado. O programa Vencedores em Casa foi desenvolvido pensando neles. Fala, inclusive, aqui de mulheres, porque ainda não existe um programa residencial para mulheres. E a gente sabe que, hoje em dia, o contingente de mulheres também viciadas em pornografia, lutando com o pecado sexual, é muito grande. E nós também damos essa assistência, só que através do programa à distância. Um legado de transformação, vou ler rapidamente alguns relatos, do Kleber, daqui do Rio Grande do Sul. Após 12 anos de casamento, finalmente me sinto inteiro no relacionamento com minha esposa e meus filhos. Obrigado por Life Ministries Brasil. Vocês foram fundamentais para a minha vitória sobre o pecado sexual e para a restauração do meu casamento. Os outros dois são testemunhos de homens americanos. Obrigado por Life Ministries, não sou o mesmo homem com quem minha esposa se casou há 10 anos. Pela primeira vez em meu casamento, sei que amo a minha esposa. James, o programa não apenas me ajudou a estabelecer um relacionamento real com Jesus, mas também me deu muitas ferramentas para ser capaz de derrotar as tentações sexuais antes que elas me alcancem. Jason, também lá no caso, West Falls, Nova York. Amém? Queria convidar as minhas amigas, conselheiras bíblicas, esposas de pastor, Brittany e Elizabeth, sentem aqui comigo, porque a gente vai precisar da graça do Pai para responder muitas perguntas que nos foram feitas. Antes, porém, da gente começar esse tempo, eu fui encorajada pela Elizabeth para fazer um breve relato do meu testemunho de restauração, né, do meu casamento com o Paulo. E é muito interessante que eu confesso para vocês que eu não tinha ouvido, o Paulo não compartilhou comigo a pregação, né, a ministração que ele ia fazer essa tarde. Uau, isso é uma confirmação. Porque enquanto ele era o impostor, eu fazia parte do sistema. O legalismo estava em mim de uma forma muito grande. Apesar de convertida, fazia 20 anos, obreira na casa do Senhor e tal. A verdade é que a igreja do Senhor não tem estado preparada. Muitos pastores que amam Jesus não estão preparados para lidar com algumas situações. E, muitas vezes, por falta desse preparo, esmaga a cana que já está quebrada, apaga o pavio que está fumegando, né? Inclusive, aconteceu conosco. Em 2012, quando Paulo vem e começa a contar, a confessar pecados de ordem sexual, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o gabinete pastoral, os nossos pastores, para tentar, de alguma forma, ter ajuda. E, infelizmente, não aconteceu. Não fomos ajudados. Eu terminei de relatar a situação, contar para o meu pastor o que o Paulo havia me contado, o que ele havia feito. E ele olhou para mim e perguntou, você também não fez a mesma coisa, não? E eu, hã? Então, tem sido muito difícil, porque, às vezes, até não há muita disposição, infelizmente, de muitos pastores a buscarem estarem preparados para esse tipo, né, de situação. E como se não bastasse, existe um sistema que está contaminado com esse tipo de pecado. Certa feita, nós estivemos numa igreja no norte do país, em que uma esposa nos procurou e disse que foi ao gabinete pastoral da sua igreja, não era aquela que a gente estava visitando, mas ela disse que foi conversar com o pastor porque o marido dela lutava com a questão da pornografia. E esse pastor olhou para ela, não, isso não é problema. Isso não é problema, eu também vejo pornografia, e mostrou o celular dele para ela. Gente, infelizmente, isso acontece.
Isso entristece muito o nosso coração, muito o nosso coração. E não são poucos os pastores que têm recorrido, muitas vezes, ao ministério, pedindo ajuda, porque estão vivendo situações assim. E uma das coisas que eu posso dizer que não aconteceu conosco é o Paulo. Uma das coisas que fez com que ele confessasse o seu pecado é porque eu insistia muito com ele. Vamos fazer parte dos obreiros. O Senhor não nos chamou para apenas sentarmos, né, no culto, mas Ele nos chamou para que a gente dê fruto, fruto que permaneça. Não foi nós que os escolhemos, Ele nos escolheu para isso. Né? Nós precisamos de obreiros. E Ele dizia para mim assim, eu não posso, eu não sou digno. Então, Ele tinha esse temor. Né? Foi quando eu, insistindo muito, e Ele me disse, eu não sou digno, porque eu já traí você. E foi ali que Ele começou a me confessar. Então, eu posso dizer que glorifico a Deus, porque o meu marido tinha esse temor, né, de não subir no altar se ele estava em pecado, de não ministrar a palavra se ele não estava realmente tendo uma vida secreta com Deus, quando o seu lugar secreto, na verdade, era um lugar de pecado, de pornografia, enfim. Não foi fácil ouvir, mas como eu era evangelista e estava ali num momento de evangelismo e tal, eu disse, ok, eu perdoo você, eu estou pregando para pecadores e chamando para se converterem, como eu não posso perdoar você que é o meu marido? Só que quando ele começou a me contar os detalhes, aí já foi difícil. E os detalhes foram de que não foi só uma vez, foram muitas vezes, desde o namoro, porque eu não queria que tivéssemos relações sexuais durante o nosso namoro e noivado. Me afastei, fui morar na cidade dos meus pais, ele ficou em Belém, então ele me traiu durante o namoro, o noivado. E depois que nós nos casamos, casado comigo, com a nossa bebezinha, a nossa caçula, ele se envolveu com outra mulher, a esposa de um amigo dele, nosso amigo em comum, e a engravidou. E ele me confessa que a segunda filha do nosso casal de amigos era, na verdade, filha dele. Então, os detalhes, né? E a gente sabe que há agravantes. Há muitas esposas, a gente já chegou a uma situação em que a esposa chegou para a gente pedindo ajuda porque o marido a havia traído com o irmão dela. Além de ser uma questão de homossexualismo, foi com o irmão dela. Então, assim, há os agravantes, né? Há os agravantes. E como se não bastasse, né, a questão da pornografia, que tudo, gente, tem algumas perguntas até que falam sobre isso, e por que eu acho que o testemunho ajuda, porque às vezes ele já responde perguntas. A pornografia entrou na vida do meu marido quando ele tinha apenas 9 anos, ou seja, ele foi exposto à pornografia, ele foi abusado. É um abuso você expor uma criança à pornografia. E ele foi exposto à pornografia pelo seu próprio pai e os seus tios. Dizendo isso, eles estavam assistindo uma sessão e chamaram ele com apenas 9 aninhos para assistir também. Dizendo eles que iam torná-lo um homem. No entanto, o tornaram um abusador de mulheres. A pornografia, tudo que tem na pornografia é mentira. Tem pergunta aqui falando sobre isso. Tem uma esposa que, inclusive, vai perguntar... eu me sinto insegura, porque o meu marido viu pornografia, e eu me comparo, né? Fico pensando, me comparando, eu me sinto insegura, eu não me sinto perfeita. Minha querida, tudo que está lá é mentira. Não é verdade, você é verdade. E o seu marido precisa, na verdade, ser especialista no seu corpo, como esposa dele. E enquanto Paulo estava mergulhado na pornografia, eu não era uma esposa satisfeita. Porque um homem viciado em pornografia, ele é egoísta. Especialmente na hora do ato sexual, mas em tudo ele é egoísta. Então, ele está em busca do seu próprio prazer. Ele não satisfaz a sua esposa. E durante 8 anos de casados, eu não era uma esposa que era satisfeita na questão, né, do ato conjugal. E nós só começamos a construir a verdadeira intimidade conjugal quando ele foi liberto, quando ele passou a ser especialista no meu corpo e não no corpo de outras mulheres. Amém?
E o que aconteceu? Vamos dizer assim, o jogo virou. Né? Deus tirou o coração de pedra do meu marido, que tinha esse, né, questão do pecado sexual, colocou um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que queria realmente Jesus, um coração de pureza. Porém, Deus me mostrou que, apesar de estar 20 anos na igreja, ser obreira, eu era, na verdade, eu tinha muito do comportamento dos fariseus naquela época. Lembram da parábola em que Jesus conta que o fariseu dizia, orava para ele mesmo, nem era para Deus, né? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. O Senhor me mostrou que eu era assim, que eu tinha um coração de pedra. Quando Jesus é arguído acerca do divórcio, ele vai dizer que não foi assim no princípio. Porque Deus, né, disse que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher até que a morte os separe. Não foi que até o pecado, o adultério, o divórcio. Não, até que a morte os separe. E aí ele vai falar que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. E Deus me disse, se você se divorciar dele, agora não será por causa da dureza do coração dele, mas por causa da dureza do seu coração. Oséias é um livro cujo contexto Deus pede para o profeta escolher dentre prostitutas a sua esposa. E Deus queria ilustrar ali como ele se sentia em relação ao seu povo. E o Antigo Testamento, Deus tem sempre comparado o seu povo, Israel, Judá, às suas esposas. E a idolatria ao adultério contra ele. E lá em Oséias 6, tem um versículo, o primeiro versículo que vai falar dessa, né, do que foi mencionado também aqui nas canções, e o Paulo falou. A palavra de Deus vai dizer, vamos abrir Oséias 6:1, por favor. A palavra de Deus diz assim, vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Eu tinha muita dificuldade de compreender esse versículo, porque na minha cabeça era assim, olha, Senhor, está escrito, foi você que me feriu. Você que fez ele me trair. Não, não é assim, gente. Não, não é assim. O Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É verdade. Mas não é Ele que nos faz pecar. Tiago vai dizer que quando nós formos tentados, nós não devemos dizer que estamos sendo tentados pelo Senhor. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, que sendo concebido gera o pecado, e o pecado gera a morte. Mas então, o que está acontecendo aqui? Ele nos despedaçou. Queridos, vamos imaginar uma cirurgia. Deus me fez passar por uma cirurgia 4 anos depois do começo da confissão do Paulo. Ele começou a me confessar em abril de 2012 e em abril de 2016 eu tive um cisto roto de ovário, que já tinha começado a dar, vamos dizer assim, sinais desde 2014. Porque o que acontece? Quando as nossas emoções estão adoecidas, nós não permitimos que o Senhor cure o nosso coração ferido. Quando a gente se enche de amargura, nós somos privados da graça de Deus. Hebreus 12:15. E a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, as nossas emoções ali alteradas, elas psicossomatizam e muitas vezes acarretam em doenças. Muitas doenças de pele, tipos de cânceres, especialmente em mulheres, estão associadas a questões emocionais. Inclusive o infarto de miocárdio, né? O infarto no coração.
das mulheres está muito associado a um coração partido emocionalmente, a uma decepção, a uma perda, a um divórcio, a um luto. Saiu um estudo, certa feita, numa revista, eu estava lendo sobre isso. Mulheres de meia idade, 50 anos, que costumam infartar, geralmente, quando você vai observar na vida dela, aconteceu alguma situação em que ela se decepcionou, se frustrou, enfim. E o que acontece? Quando eu acordei daquela cirurgia, eu fui operada num domingo à noite e os médicos disseram que, por um milagre, eu sobrevivi. Eu costumo dizer que eu tenho uma cicatriz do Bolsonaro. Eles abriram de cima a baixo do meu abdômen para lavar os meus órgãos, tiraram a trompa, o ovário. Eu já estava com peritonite, tendo choque linfático. Eu não sei explicar direito. Mas, quando eu acordei, que eu vi aquela sutura, eu disse, Senhor, depois de tudo que eu passei, o Senhor permite isso? Né? Aquela ira, aquela... Mas o Senhor docemente falou ao meu coração, filha, quem fez essa ferida em você? Essa incisão em você? Foi para te destruir ou foi para te curar? O Senhor foi um médico, foi para me curar. Foi para tirar o que estava me destruindo, o que estava me matando. E aí ele disse docemente no meu coração, e eu entendi finalmente o mistério. Foi isso que eu fiz no seu casamento. A confissão do seu marido não foi para destruir o seu casamento. Não foi para destruir você. Foi uma incisão cirúrgica. Foi para purificar o seu leito conjugal. Hebreus 13:4 vai dizer, honrado entre todos seja o matrimônio, o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. E o Senhor me mostrou que Ele estava purificando o meu leito conjugal. Então, a confissão era essa ferida cirúrgica, era esse despedaçar do Senhor. Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de curar. Eu precisei passar por uma convalescência, um período de recuperação, retornar no meu cirurgião, e ele cuidou da minha ferida e também da situação interna, até que ele me deu alta. É assim que Deus faz. Ele vai tratar o nosso coração ferido. Imaginem uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia, vamos dizer assim, ginecológica, no abdômen, mas imagina uma cirurgia cardiovascular, em que é necessário abrir o peito, serrar ossos. Eu não sei como que é o procedimento. Eu sei que tem um médico aqui, o pastor Johnson, mas é uma cirurgia muito complexa. E Deus faz essa cirurgia em cada um de nós, porque Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E o Senhor estava fazendo essa cirurgia em mim. E não era um convite de Deus a perdoar apenas o Paulo. O Senhor estava me convidando a perdoar todo o meu passado. Eu fui abusada na infância, entre os meus 4 e 7 anos de idade. E o abuso só parou porque os meus pais se mudaram daquela cidade do interior para a capital. E eu não estava mais perto do abusador. Eu namorei uma única pessoa antes do Paulo, um homem que estava na igreja, mas estar na igreja é diferente de estar em Cristo. E eu fui seduzida por ele, acabei caindo em pecado e tivemos relações sexuais poucas vezes, mas eu engravidei. E quando eu engravidei, ele me abandonou grávida. Eu fui rejeitada e abandonada grávida, abusada de novo, porque ele usou e abusou de mim. É isso que o sexo fora do casamento significa, abuso, lascívia. Não é sexo, é abuso. E aí, de repente, eu estou casada, e o meu marido representou o meu pai, que era adúltero, porque ele foi um marido adúltero, ausente e omisso. Paulo era muito voltado para o trabalho, muito ausente, muito omisso quando estava dentro de casa. Ele costumava dizer que a principal prostituta dele, na verdade, era o trabalho, por isso que Deus tirou, vamos dizer assim, a carreira secular dele.
ele não costuma falar isso porque às vezes não é necessário, mas ele quase abusou sexualmente da minha filha, a Raíssa, que não era filha biológica dele, quando ela tinha apenas 8 anos. Ele achava que não precisava me confessar, porque ele não chegou a abusar, mas ele teve intenção e Deus disse, você precisa confessar. Então, querendo ou não, ele começou a representar o abusador da minha infância. E ele, casado comigo, engravidou outra mulher e abandonou essa mulher grávida. Ele começou a representar aquele homem que me abandonou grávida. Então, era um convite de Deus a perdoar o meu passado. Meu pai, o abusador da minha infância, o homem que me abandonou grávida e o meu marido. Era um convite de Deus para que eu pudesse perdoar realmente e ser livre. Ser livre e ter um coração de carne, um coração parecido com o do nosso rei. Eu tinha falado para a Beth, né, que eu gostaria de introduzir esse tempo lendo todo o capítulo de Efésios 5. Mas eu vou querer que a gente leia só os 2, porque eu já falei demais. E os 2 primeiros versículos de Efésios 5 vão dizer o seguinte: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício em aroma suave. Deus estava me convidando a imitá-lo e a perdoar o Paulo de todo o meu coração, como ele havia perdoado. A me oferecer como sacrifício vivo, com aroma suave, como Cristo o fez na cruz. E Deus me deu uma palavra que, quando eu recebi inicialmente, eu até disse, como assim, Senhor? Isso não faz sentido. Abram 2 Coríntios 2, por favor. Eu disse, Senhor, o que eu devo fazer? Ele me traiu, olha o que ele fez. E Deus me disse, a partir do versículo 7 do capítulo 2, assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que ele não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se por meio dessa prova sois obedientes em tudo. E pouco tempo depois que o Paulo me confessou tudo e começou a trabalhar como obreiro no ministério, ele começou a ajudar homens em condição de rua, moradores de rua. E Paulo descobriu coisas como, tem muitos moradores de rua que já foram médicos, advogados, homens bem-sucedidos, pastores, ministros de louvor. E como esses homens foram parar na rua? Todos eles têm histórias relacionadas a pecados deles que não foram perdoados. Ou situações em que eles não conseguiram perdoar. Então, esse cair em excessiva tristeza, que está no versículo 7, um dia o Paulo chegou em casa, depois de uma madrugada dessas, lá em Curitiba, indo para as ruas levar chocolate quente, cobertores para aqueles homens, e ele me disse, Deus me mostrou que se você não tivesse conseguido me perdoar, eu não ia dar conta. E muito provavelmente eu estaria nas ruas. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E o padrão da justiça de Deus é graça e misericórdia para os que se arrependem. E Deus me mostrou como eu estava cheia de justiça própria. E a nossa justiça é trapo de imundície. Deus me mostrou que, assim como está escrito, que Jesus disse, né, não adulterarás, eu porém vos digo, se você apenas olhar e desejar, você adulterou no seu coração, também está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você apenas sentir raiva e xingar, você já matou no seu coração. Deus me mostrou que o Paulo podia ter adulterado, mas eu estava me tornando uma homicida. Porque eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, eu quero matar esse homem, ou então morrer, mas eu não quero mais esse casamento.
eu precisava, talvez mais do que o Paulo, de transformação. De verdadeiramente me tornar uma imitadora de Deus como filha amada. Para encerrar e para a gente ir para as perguntas, eu tenho uma, alguns já conhecem essa história, mas eu gostaria de chamar o Paulo aqui para ele mostrar, é algo muito precioso, é um símbolo da nossa restauração. O Senhor disse que Ele feriu, mas Ele ataria a ferida, curaria, né? Um ano depois daquela cirurgia, o Senhor nos levou aos Estados Unidos, liderando uma equipe de prático de do curso de aconselhamento lá da Jocum. E quando a gente terminou aquele período com a equipe da Jocum, nós subimos em direção a Kentucky, nós saímos da Flórida em direção a Kentucky, nos Estados Unidos, e passamos pela Carolina do Norte. E havia um lugar que nós havíamos visto num filme que eu tinha pedido para o Paulo me levar um dia lá. E nós amanhecemos o dia 3 de abril de 2017, numa praia em Rodin, na Carolina do Norte. Naquele mês estava fazendo 13 anos de casados da gente, naquele dia, exatamente naquele dia. Um ano que eu tinha conseguido perdoar verdadeiramente o meu marido, de coração. E um ano que eu tinha sobrevivido àquela cirurgia que o Senhor precisou fazer no meu corpo para ilustrar o que Ele havia feito no meu casamento. Na minha história, não só no meu casamento, mas na minha história. E o Paulo havia pedido ao Senhor para achar uma pérola, era uma praia, naquela praia, para me dar de presente de aniversário de casamento. E eis que o Paulo, eu querendo bater foto, aproveitar a paisagem, conhecer o lugar, e o Paulo olhando para o chão o tempo todo, catando conchinha. E aí eu me incomodei, por que você está catando conchinha? Eu sou de Fortaleza, tem muita concha lá, vai encher, o calção já está pesado aí e tal. E aí ele me disse, na verdade, eu vou dizer para você, Deus colocou no meu coração de eu encontrar uma pérola para te dar de presente de aniversário de casamento. E eu ri da cara dele. Disse, kkk, você não vai achar uma pérola na praia? A pérola se acha em altas profundidades. E ele disse para mim, eu vou achar, sim. E Sara riu, quando o Senhor disse que dali a um ano ela teria um filho. Ela com 90 anos e tal. Queridos, eu estava com fome, queria almoçar, vi um monte de entulho do mar quando eu olhei para o estacionamento e vi o carro que a gente tinha alugado. Falei, vamos almoçar, depois a gente volta para procurar essa pérola. Ele, tá bom, vamos, mas a gente tem que voltar, porque eu vou achar a pérola. E aí, havia uns entulhos do mar. Eu falei, vamos passar por cima daqueles entulhos que a gente chega mais rápido, ao invés de dar a volta e tal. E eu vi uma bolinha branca no meio dos entulhos do mar, e eu pensei, deve ser uma naftalina, uma bolinha de gude, eu vou brincar com a cara dele. Olha ali tua pérola. Ele, onde? Está pendurada aqui. Abre aí, amor, meu. E o mais incrível é que, na hora, eu duvidei que fosse uma pérola. Eu pensei, não, é uma bolinha de gude, não pode ser uma pérola. E eu fui no Google. E pesquisei sobre pérolas. É a primeira informação que o Google me deu. Pérolas são feridas cicatrizadas. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Deus estava dizendo, eu feri, mas eu cicatrizei a ferida no coração de vocês. A nossa pérola é bem branquinha, bem branquinha. O branco significa o quê? O que mais? Paz, santidade. Deus estava dizendo, eu purifiquei o leito conjugal de vocês. Eu estabeleci a paz novamente no casamento de vocês. Eu estabeleci santidade no vosso meio. Porque ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Sofia aliás, nós levamos a nossa pérola rapidinho, meu amor. Nós levamos a nossa pérola, porque eu era muito incrédula mesmo. Eu ficava, meu Deus, será que é uma pérola mesmo? Eu levei no laboratório de biologia marinha da Universidade Federal do Ceará,
Doutora Helena Cascon, bióloga marinha, professora da Universidade Federal do Ceará, disse: é uma pérola, sim. Mostrou no microscópio os detalhes e ela me disse: você gostaria de saber que animal produziu a sua pérola? Eu, certo. Então, o nome dele científico é Eustrombus gigas, né, um nome latim. Mas o nome popular é concha rainha. É a maior concha que tem no mar. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, para ministrarmos na sua presença, para produzirmos pérolas, testemunhos de restauração. E nós estivemos num lugar lá na praia de Santo Agostinho, na Flórida, e nós estávamos vendo algumas coisas, e lá a gente viu algumas conchas. E eis que havia uma enorme. E aí a gente perguntou: que concha é essa? É o Eustrombus gigas, a concha rainha. E ela era gigantesca, gente, do tamanho dessa caixa de som ou maior. E aí nós encontramos esse, que é de um animal, vamos dizer assim, criança, né? Infantil, bebê. Tem até aqui a marca do arpão. E a doutora Helena Cascon diz que dificilmente ele produz uma pérola branca, que geralmente elas são rosadas, a nossa é branca. Porque havia um significado. E só para finalizar, ela mediu a nossa pérola. Quantos anos de casados? Nós estávamos fazendo 13 anos de casados, a nossa pérola tem exatos 13 milímetros de diâmetro. De raio, eu nem sei, tem que olhar lá, acho que é de raio. De diâmetro. É diâmetro. O raio é só metade, né? Enfim, é o diâmetro. E a Sofia fez um trabalho, a nossa Sofia, e descobriu que o maior tamanho que uma pérola de um Eustrombus gigas chega é 12 milímetros, mas a nossa tem 13. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nós temos algumas perguntas para responder. E eu gostaria de pedir que a Brittany fosse a primeira a responder. Uma pergunta que eu achei muito pertinente. Ok? A pergunta é: quando podemos dizer que uma esposa perdoou o marido de todo o coração? Oi? Okay. You good? Okay. Well, forgiveness can be a process, Bom, o perdão pode ser um processo, but it's very important. mas é muito importante. But we can do it with God's help, Mas nós conseguimos com a ajuda de Deus. and that's the key. E essa é a chave. We can't forgive on our own strength Nós não podemos perdoar da nossa própria força, because we're not strong enough. porque nós não temos força o suficiente. And sometimes it's a daily process, E às vezes é um processo diário, especially at first, especialmente no começo. because when our husbands have hurt us, Porque quando nossos maridos nos machucaram, we have so many emotions and things involved in what we went through. há tantas emoções e coisas do gênero envolvidas naquilo pelo que passamos, That sometimes forgiveness is a daily occurrence. que às vezes o perdão é um ocorrido diário. But when our heart is right, Mas quando o nosso coração está no lugar certo, we realize that what Jesus did for us nós percebemos que o que Jesus fez por nós and how much he forgave us, e o quanto Ele nos perdoou, that we realize que nós percebemos that how could we not forgive? como é que eu posso não perdoar? Because God forgave us so much more. Porque Deus nos perdoou com uma intensidade tão maior. But sometimes forgiveness is a daily thing. Mas às vezes o perdão é um ato diário.
And then we have to live in forgiveness. E aí nós temos que viver em perdão. And that's something I had to think about as my husband came back from Pure Life. E isso foi uma coisa que eu tive que manter em mente quando meu marido voltou do Pure Life. That even though he had come over his, or had finished his sin or gotten over his sin, Que mesmo que ele tivesse terminado com o pecado, passado por ele, agora ele estava encerrado. that I sometimes had hurts that still came up, Que eu ainda tinha feridas que se mostravam. that I couldn't throw those hurts in his face. E eu não podia jogar essas feridas na cara dele. And I couldn't bring up those past sins. E eu não podia comentar desses pecados passados. Because love keeps no record of wrongs. Porque o pecado não mantém registro dos erros cometidos. But sometimes trust does take time. Mas às vezes a confiança demora. And something that I saw in Dustin Mas uma coisa que eu vi no Dustin, is that he was open and honest, que é que ele era aberto e honesto, and he would have accountability. e ele prestava contas. And so I saw what the Lord was doing in his heart and in his life. Então eu vi o que o Senhor estava fazendo no coração e na vida dele. And so forgiveness became easier and wasn't just what I was doing, but was I was feeling as well. Então o perdão se tornou mais fácil porque não era uma coisa que eu estava apenas sentindo, mas algo que eu também estava fazendo. And so even though it's hard to say, how do you see when they've forgiven with their whole heart? Então, mesmo que seja difícil você dizer como é que quando você vê que eles perdoaram de todo o coração, But I think when the wife realizes mas eu acho que quando a esposa percebe that it's not just what they're saying, que não se trata apenas dos ditos, but when they're realizing that they're not keeping a record of wrongs, mas quando percebem que não estão mais registrando os erros, that they've really forgiven with their whole heart. que aí então elas realmente perdoaram com o seu coração todo. Amen. Amém? Amém. Tem uma outra pergunta que eu queria passar para a Beth. Como uma mulher solteira pode manter pureza num tempo onde há muita pressão social para que os solteiros aproveitem a vida? Boa tarde. Como mulher, eu também já fui uma mulher solteira. E o que eu vejo é que nós mulheres, quando somos solteiras, o que a gente mais busca e procura, por conta da nossa sociedade, do nosso mundo, que coloca em nós o desejo de sermos independentes, donas do nosso corpo, da nossa vida, onde o mundo coloca para a gente o desejo de fazer aquilo que nós queremos e de não prestarmos conta a nada e a ninguém. E como mulher solteira, eu também procurei essa independência e autonomia. Quando o Senhor me alcançou, eu entendi que eu não era nada e que eu buscava ser Deus, como já foi falado aqui. E nessa busca de ser Deus, eu queria me satisfazer. E nós, as mulheres solteiras, muitas vezes, elas estão em busca de ser Deus, de querer satisfazer os seus desejos, as suas vontades, de querer mostrar para o mundo, para a sociedade, que nós mulheres somos alguma coisa, somos aquilo que nós queremos ser. E eu só consegui realmente vencer isso quando eu entendi que eu não era nada e que eu dependia totalmente de Cristo. Como venci? Buscando a Deus de verdade, adorando o Deus verdadeiro,
As mulheres solteiras só conseguirão realmente dizer não às coisas do mundo quando Deus for suficiente. Se Cristo não for suficiente para nós, nada que a gente faça vá suprir o vazio que nós temos em nós. E hoje sou casada, mas Cristo, quando eu era solteira, Ele realmente se mostrou a mim, se revelou a mim, através do seu amor, da sua tão grande salvação, do teu perdão. E mesmo nos momentos em que eu sabia que eu não ia dar conta e que eu ia cair em tentação, eu buscava o Senhor no meu quarto, em oração. Como foi dito aqui, eu pedia pelas misericórdias do Senhor, eu clamava para que Ele me sustentasse. Porque muitas vezes eu falei para Deus, eu não tenho forças. Não tenho forças de viver como o Senhor quer que eu viva. Mas Ele me deu forças, Ele me sustentou. Então, somente quando realmente tudo aquilo que tem sido falado aqui, quando a gente quer viver, nós não somos nada, nós não somos capazes. Mas quando a gente se coloca na dependência do Senhor, porque nós não fomos criadas para ser independentes, mulheres solteiras. Vocês não foram criadas para ser independentes, para ter autonomia, para viver seu corpo, suas regras, para fazer aquilo que vocês querem, para ser alguém aqui nesse mundo. Nós somos criadas para ser aquilo que Deus fez em nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que refletir essa imagem e semelhança. Nós temos que realmente dobrar os nossos joelhos. Como eu venci? No meu quarto, de joelhos dobrados, buscando a Deus através da palavra, em oração, clamando e entendendo: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Me ajuda. E foi assim que eu consegui resistir às questões desse mundo. Consegui resistir, muitas vezes, até às tentações dentro da própria igreja. Porque, muitas vezes, dentro da própria igreja, outras mulheres solteiras vão querer que a gente busque o caminho que não vai levar a Deus. Mas vão querer que a gente busque o caminho de perdição. E a gente só consegue vencer se realmente nós entendermos quem é o nosso Deus e quem nós somos. Amém? Amém. Tem uma aqui que eu vou responder. Ela diz o seguinte, eu até falei um pouco durante o testemunho. A exposição do pecado sexual do meu marido, a pornografia, afetou drasticamente minha autoestima. Não consigo me olhar no espelho, me acho feia, passei a sentir vergonha do meu corpo. O que posso fazer para que isso não me afete mais dessa forma? De novo, na pornografia que o seu marido viu, ainda vê, só há mentira. A única verdade que ele tem é você. E você é feita à imagem de Deus, você é preciosa. Nós, cada uma de nós, mulheres, somos filhas do Deus Altíssimo. Princesas, rainhas, né? Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, para ministrarmos na presença dele. Então, ore para que o teu pai te mostre quem você verdadeiramente é, como ele vê você. E você é suficiente, sim, para o seu marido, né? Outro dia o Paulo estava pregando aqui, falando sobre uma expressão que eu não vou lembrar agora em hebraico, mas é a mesma expressão que é usada quando vai dizer que a mulher foi feita auxiliadora idônea, né? É a mesma expressão usada quando vai falar que Deus é o nosso auxílio. Então, você é o poder de Deus, o auxílio poderoso de Deus na vida do seu marido. Ele é que não está vendo você como você realmente é. Ele é que está com os olhos distraídos em coisas que não edificam, que só estão destruindo ele. O problema não é você, não é com você. O problema é no coração dele. Amém?
Brittany, eu gostaria que a Brittany respondesse. Quais as maiores tentações que uma mulher ferida pelo pecado do seu marido sofre? I think there can be many temptations that we could face, Eu acho que pode haver várias tentações que enfrentaremos, but I'm going to point on two. mas eu vou apontar duas aqui. The first temptation, I think, is that we could allow bitterness to enter our heart. Eu acho que a primeira tentação é que nós podemos permitir a entrada da amargura em nossos corações. In many situations, sin, and especially sexual sin, Em muitas situações, o pecado, especialmente o pecado sexual, specifically hides for a long time. especificamente se esconde por muito tempo. So by the time a wife, specifically, by the time they find out, Então, no momento que a esposa descobre o que vinha acontecendo, it's been a very long time. já passou muito tempo. And naturally, she's very hurt by it. E, naturalmente, ela é muito machucada por isso. And it can leave them very devastated and hurt. E pode deixá-la muito devastada e com dor. And if we're not careful, E se nós não nos formos cautelosos, it can lead to a lot of bitterness in our heart. pode abrir porta de entrada para muita amargura em nosso coração. And if we allow bitterness into our heart, E se nós permitirmos essa amargura no nosso coração, we can become depressed and miserable, podemos ficar deprimidas ou miseráveis. and it will lead us far from God. E isso nos vai levar para longe de Deus. But that's such a wrong way to go about it, Mas essa é uma maneira tão errada de abordar a coisa, because when we have a situation like this, porque quando acontece uma situação desse tipo, God is just waiting with open arms Deus está esperando com seus braços abertos to help us with this. para nos ajudar com isso. He is not wanting you to deal with it by yourself. Ele não está pedindo que você lide com isso por si mesma. He wants to help you every step of the way. Ele quer te ajudar em cada passo desse caminho. One of the verses that helped me tremendously Um dos versos que me ajudou tremendamente is in Isaiah 41:13. é Isaías 41:13, It said, "For I am the God porque diz: porque eu sou Deus that takes hold of your right hand que leva com sua mão direita and says to you, e diz a vocês: do not fear, não temam, I will help you." eu os ajudarei. And I think that's one of the first big temptations. E eu acho que essa é uma das primeiras grandes tentações. The second one A segunda is that one thing that I dealt with specifically é uma coisa que eu em específico lidei com. is is that when I found out all of Dustin's sin, Foi que quando eu descobri todo o pecado do Dustin, I wanted to focus totally on his sin eu queria me focar totalmente no pecado dele. and what I felt like he did to me. E o que eu sentia que ele havia feito comigo. And that's all I thought about. E eu só pensava sobre isso. But I had the wrong perspective, Mas essa perspectiva era errônea. because really it wasn't about what he did to me. Porque na realidade o que importava não era o que ele havia feito para mim, He comigo. didn't have a problem with sinning against me. Ele não tinha um problema em pecar contra mim, o problema não era pecar contra mim. He had a problem with God. Ele tinha um problema com Deus. And God is who he needed to deal with. E era com Deus que ele precisava lidar. And I needed to realize that instead of just concentrating on his sin, E eu precisava perceber que ao invés de focar no pecado dele, I also had things that I needed to deal with. eu também tinha coisas que eu mesma precisava lidar com. I was not perfect. Eu não era perfeita. I had things like selfishness or pride Eu tinha coisas como egoísmo ou orgulho that I could work on also. que eu também precisava trabalhar.
And so when we're hurting, we seem to always focus on our husband's sin and what he did to us. Então, quando ficamos doentes com o pecado dos nossos maridos, nós tendemos a nos focar com o que ele fez para conosco. But when we realize he really has something that he needs to work on with God, Mas quando percebemos que realmente ele precisa lidar com Deus, then we realize it's a spiritual battle. percebemos que é uma batalha espiritual. And that can only be fought in the spiritual realm. E ela só pode ser lutada, pugnada no reino espiritual. So then we fight that with prayer. E então nós lutamos com oração. And so if we fight in prayer instead of just in bitterness and self-doubt, Então, se nós lutarmos com oração, ao invés de amargura e autodúvida, then we know how to get the victory. então aí temos o caminho que conhecemos da vitória. Amen? Amém? Beth, a sua próxima pergunta, eu acho que está aí com você. Você pode ler a pergunta e respondê-la? O que faz um marido buscar o alívio e anseio na pornografia em relação à sua esposa? Como nós temos visto aqui, o problema não está com a esposa, né? O problema está com o marido, a questão da verdadeira adoração. O homem está se colocando como Deus, ou ele está se achando no direito que ele pode se satisfazer e ter os prazeres que ele deseja, da maneira como ele deseja. E também ele não está olhando para a esposa como a imagem e semelhança de Deus. Então, isso o afasta de Deus e, consequentemente, ele vai buscar pornografia, vai entrar em adultério. E a esposa, ela tem um papel fundamental, né? Que é a auxiliadora. Então, num momento como esse, eu vejo a importância da esposa se colocar realmente diante de Deus e interceder por esse marido. Muitas vezes, nada que ela vá falar vai mudar o coração do marido, porque não é a gente que muda o coração de ninguém, né? E nem do nosso marido, mas a intercessão, um coração realmente quebrantado diante de Deus, da esposa, buscando a Deus e pedindo pelas misericórdias do Senhor na vida desse marido, pode fazer toda a diferença. Então, em todo momento, eu vejo que a obediência, né, da mulher diante de Deus, o seu procedimento diante de Deus, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que, mesmo vendo o pecado do seu marido, ela consegue enxergar também a sua miséria, que foi o que a nossa irmã acabou de falar. Então, ela olhar mesmo para ela, olhar o que eu estou fazendo de errado diante do meu Deus e interceder por esse marido. Então, eu vejo que o problema está com o coração do marido, mas muitas vezes o coração da esposa também está cheio de ira, cheio de revolta, e ela também não busca o Senhor. Então, eu vejo que o problema não é com a esposa, mas ela tem um papel fundamental na vida desse marido, se ela se colocar como uma intercessora para com a vida desse marido. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou responder. Qual seria a minha atitude se meu marido exigisse que eu tivesse práticas pornográficas? Eu, cristã, ele ímpio ou até mesmo cristão, o que devo fazer? Gente, eu gosto muito do testemunho da Kath Gallagher, porque ela foi uma mulher que ela chegou no fundo do poço, assim, tentando satisfazer o marido. Não sei quantos já leram o testemunho dela no livro Quando o Pecado Secreto dele Despedaça Seu Coração. Porque quando o Steve disse, vamos ver pornografia comigo, ok, vamos ver pornografia juntos. Faça assim, faça assado, ok, vou fazer assim, vou fazer assado. Vamos colocar uma terceira pessoa na cama? Ok, vamos colocar uma terceira pessoa na cama. Vamos fazer swing? Ok, vamos fazer swing. Um abismo chama outro
Até que ela chegou num limite que ela disse: não, isso aqui não é vida. Eu não vou continuar com isso aqui. E eles divorciaram. Ela deixou o Steve. E aí o Steve finalmente, né, se converteu, se arrependeu, a procurou de volta. Ela já estava até envolvida com outro homem. Mas ele a procurou de volta, pediu perdão e explicou: olha, eu entendi o que eu fazia, eu sinto muito, por favor, me perdoe, o que eu fiz você fazer. E enfim, eles voltaram, se casaram novamente, fundaram o Pro Life Ministries, e nós estamos aqui, muitos de nós, por causa da coragem desse casal. Com relação a depois de se arrependerem. Mas, vejam, não adianta você ceder para práticas. Eu me lembro, no começo do meu casamento, Paulo quis que eu visse pornografia com ele. E, graças a Deus, eu consegui colocar aquele limite. E, quando eu disse: não, eu não vou ver pornografia com você, ele não ficou me propondo coisas cada vez mais absurdas, porque eu já coloquei limite na primeira proposta indecente. Não aceite práticas que você não sente paz. Se você sabe que é pecaminosa, diga: marido, não, eu escolho obedecer ao Senhor. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós devemos submissão aos nossos maridos? Sim. Mas vai existir situações em que você não deve se submeter, porque são pecaminosas. Quantas compreenderam? Amém? Beth, acho que tinha uma pergunta, que minha bateria está quase acabando, relacionada ao tempo de afastar e o tempo de abraçar. Você pode ler corretamente a pergunta e responder? Quando saber a hora de apartar e de ajuntar? Bom, essa pergunta eu posso entender de duas maneiras, né? Dentro de um casamento mesmo, em relação ao sexo com o marido, aqui em Coríntios diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, dentro do casamento, o meu corpo não é meu. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está falando que eu não posso dominar o meu corpo e ter relações com meu marido só quando eu quiser. De acordo com a palavra do Senhor, Ele tem todo o poder sobre o meu corpo. Muitas mulheres fazem, às vezes, isso como uma troca, o sexo como uma troca. Isso é pecaminoso. Nós não devemos nos afastar, muitas vezes porque acontece alguma coisa no relacionamento, teve alguma discussão. Às vezes nem é pornografia, nem é prostituição, nem é adultério, mas é coisas comuns do dia a dia mesmo. E muitas vezes a gente age dessa maneira, nos apartando do nosso marido. E isso é pecado. Porque a palavra do Senhor diz que nós não temos domínio sobre o nosso corpo. E para nós mulheres, cabe a obediência. Então, quando eu obedeço, nem sempre eu vou obedecer porque eu estou sentindo vontade. O meu sentimento é pecaminoso. Então, se eu for ter relações com o meu marido só quando eu sentir vontade, eu vou pecar. Porque o meu coração, ele é enganoso. Então, eu tenho que fazer sexo com o meu marido porque Deus ordena, e Ele ordena bênçãos quando isso acontece. E em muitas rodas de mulheres eu ouço mulheres cristãs dizendo: não, eu não vou fazer nada se eu não tiver com vontade.
Isso é pecado. Porque nós vivemos a obediência do Senhor e não vivemos os nossos sentimentos. E isso vai para toda a nossa vida. Se eu for viver aquilo que eu estou sentindo, eu estou geralmente pecando. Porque muitas vezes eu não sinto vontade de abraçar, muitas vezes eu não sinto vontade de amar o meu próximo. Muitas vezes eu sinto vontade de me irar, muitas vezes eu sinto vontade de brigar. Então, se eu for viver pelos meus sentimentos, eu estarei pecando. E eu tenho que viver em obediência ao Senhor. Eu sempre falo para as minhas aconselhadas, todos os dias nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos, para nós conseguirmos combater os pecados, buscar a Deus. Agora, essa pergunta também pode ser a questão, como aconteceu no caso do Gallagher, né, com a esposa, que eles se separaram por conta, talvez, do marido não ter arrependimento. Então, isso é algo muito delicado e, se realmente isso está acontecendo no seu casamento, a questão de separar ou não separar, o conselho que eu dou é: busque o seu pastor, busque um conselheiro e vá tentar resolver em obediência ao Senhor. Porque diante de Deus não é para haver separação. Só acontece o divórcio por causa da dureza dos corações. Então, não tem como eu falar, é momento de apartar-se, de deixar o seu marido ou não. Isso é muito sério. Então, busque a ajuda do seu pastor, busque a ajuda de um conselheiro, vá pedir ajuda. E um outro conselho que eu dou: nunca caminhe sozinho. Nós, mulheres, nós, homens, sempre precisamos de alguém para estar conosco, para nos ajudar. Às vezes, nós não estamos conseguindo enxergar, às vezes, a gente está como que ela chama isso? Ele falou, eu só estou conseguindo enxergar o pecado do meu marido e eu não estou conseguindo enxergar o meu pecado. Então, peça ajuda. Vá atrás de ajuda. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinha. O Senhor Deus nos deu pessoas para nós nos relacionarmos e para nos ajudarmos. Então, esse é o conselho que eu dou. Nós temos ainda muitas perguntas, mas nosso tempo esgotou, já foi chamada a atenção aqui. Porém, eu gostaria só de complementar essa resposta da Beth, porque, inclusive, a Kath Gallagher fala, né, que quando ela voltou para o Steve, em obediência ao Senhor, e não porque ela quisesse realmente, mas porque ela entendeu o propósito de Deus, ela realmente se converteu ao Senhor, que mesmo depois deles terem se casado novamente, ainda era difícil manter relações sexuais com o Steve, porque fazia lembrar do passado, de tudo que tinha acontecido. Ela ainda estava vivendo aquele processo de perdão, que muitas vezes, depois do ato sexual, ela teve vontade de vomitar, mas ela entendeu que o sexo entre ela e o seu marido, o sexo conjugal, é o cântico dos cânticos, é um ato de adoração ao Senhor. E assim como está escrito lá em Efésios, que a gente ia ler hoje, né, todo o capítulo, no final vai falar sobre os deveres do marido e da esposa e vai dizer justamente, né, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E a igreja reverenciar o marido como... Aliás, a esposa reverenciar o marido como a igreja reverencia a Cristo. E é muito interessante que em Romanos 12, o que vai dizer? Que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, né? O nosso corpo como sacrifício vivo. Gente, isso é muito poderoso. Eu tenho endometriose profunda, tive que tirar o útero, o colo do útero, tive aquela cirurgia lá de 2016, tive que fazer em 2020, tirar o útero, o colo do útero e parte do intestino por causa da endometriose profunda. Sinto dores, fui acompanhada por uma fisioterapeuta pélvica, mas mesmo nessas circunstâncias eu entendi que eu não poderia
me negar ao meu marido. Então, nós vemos posições em que me deixe confortável, não me cause dor, porque eu entendo que o sexo conjugal é um ato de adoração a Deus. A cama do casal é um altar. É por isso que um homem e uma mulher cristã, um casal cristão, não deve frequentar motéis, porque a cama de um motel é um altar consagrado a espíritos de imoralidade sexual. Então, como é pecado ter relações sexuais quando você é solteiro, é pecado não ter relações sexuais com a sua esposa, com o seu marido, quando você é casado. Amém? E, para finalizar esse tempo, eu gostaria de honrar uma pessoa muito preciosa na minha vida. Foi a primeira pessoa a se inscrever na conferência. É o meu pastor lá de São Luís. Eu gostaria que ele orasse, encerrando esse tempo. Mas antes, eu gostaria de pedir que todos os casais que estão aqui com as suas esposas, ou se você, infelizmente, seu marido não está aqui, ou sua esposa, fique de pé. Eu gostaria que ele orasse por todos os casais que estão presentes nessa conferência, ainda que representado por apenas um cônjuge. Vem cá, meu pastor. Talvez ele seja a pessoa mais idosa nesse recinto. Foi o primeiro a se inscrever na conferência. E ele fez 50 anos de casados esse ano. Bodas de ouro. Infelizmente, a pastora Concita não pôde estar. Ore pelos casais que estão aqui presentes, meu pastor. Graça e paz, queridos. É uma honra estar aqui com vocês. E tudo que nós ouvimos aqui é realmente maravilhoso, né? E sabemos que só um jeito de realmente você viver isso é se rendendo totalmente ao Senhor. Não há outra forma a não ser rendição a Ele, né? Não ter nenhuma objeção a se render a Ele totalmente, né? E isso é maravilhoso. Então, vamos orar, então? Por cada casal aí, vamos estender, levantar as mãos. Pai, nós estamos aqui reunidos e Tu viste, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito sobre esse local. Senhor, sobre tudo que foi falado aqui, Senhor. E sabemos que o leito conjugal, Senhor, é um leito de honra, Senhor. Que nós devemos verdadeiramente honrar a Ti. Honrar, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. E seja o fluir do Teu Espírito em cada marido, em cada esposa, Senhor, que verdadeiramente possam estar vivendo, Senhor, exatamente aquilo que a palavra diz, que a mulher seja submissa ao seu marido, e o marido, Senhor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Seja esse o mover do Teu Espírito sobre cada casamento, sobre cada unidade, de uma só carne, que o Teu poder seja manifestado, a Tua graça, fortalecendo a cada dia, Senhor, cada casamento aqui presente, Senhor, e reconhecendo que só existe um meio, Senhor, de ser vitorioso, Senhor, que tenha um triângulo, mas esse triângulo tenha Jesus como base desse casamento. É isso que nós te pedimos, Pai, e que haja essa compreensão a cada dia, Senhor, de um estar olhando para o outro, Senhor, mas com o olhar de Cristo, um para o outro, e sabendo que a função que vieram aqui na terra foi para glorificar e exaltar o Teu nome, através do matrimônio, através de famílias que serão abençoadas, através da vida de cada um de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Só convidou as suas amigas, não me convidou. Eu tive que entrar de penetra. Eu não chamei. A gente não pôde responder isso aqui. Eu tive um monte que não pude responder, Aí, os 4. Sim, aí a Britney estava se perguntando se chamava a menina para se identificar. Eu não sei quem é, mas eu acredito que as respostas e tal, talvez tenha respondido. Deixa eu dar uma olhada. Coisa bem específica. É.